É o quê? Um hino? Irmão, você acha que eu devo dar para ele cantar? Amém. Você cantar um hino desse? Um hino? Eu dou ou não dou, irmão? Amém. Você quer cantar mesmo? O que é que você está fazendo aí? Deixa eu ver primeiro o que você está fazendo. Se for cachaça, eu não sei cantar não. Não é cachaça não? Vai cantar um hino? Tu é desviado? Sério? Já foi crente? Mas tu vai cantar o quê? Música do Roberto Carlos não pode cantar aqui não. Não é do Roberto Carlos não? Então tá bem, vamos ver. Se tu cantar coisa errada, eu te digo. Vai. Vamos cantar. Aleluia. Santo Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Santo Senhor.
Ele é santo. Aleluia! É o Senhor poderoso. Ele é digno. Aleluia. Digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Só os que creem, tem uma linda salva de palmas. Por estar aqui, confesso ao pastor Márcio, eu estava contando os dias e as horas a chegar e estar aqui. Eles assentaram bem. O pastor já sabia. Eu sou pastor Luiz, eu sou conhecido como pregador que Silvestre pediu. A gente já faz esse trabalho há mais de 15 anos, viajando por esse Brasil afora e fora também. E nós somos o pioneiro nesse trabalho. Não foi uma ideia que eu tive. Poxa, que legal. Eu já ouvi pessoas falar assim, poxa, legal, essa ideia é sua. Não foi uma ideia, foi uma revelação de Deus. Ao longo desses anos surgiram outras pessoas também fazendo. Por exemplo, Rocinha, esposa de Pedro Garotinho. Nós estivemos em torno de 6 anos atrás na cidade de Campos. Fiquei hospedado na casa de Nelson Maim. Nós ministramos a palavra. Nelson Maim, irmão mais velho de Antônio Garotinho. E ela assistiu por fita, não me viu fazendo pessoalmente, mas assistiu por fita. E há uns anos atrás ela se vestiu de mendiga no plenário e também se vestiu de mendiga na igreja presbiteriana em Laranjeira, igreja que uma das filhas dela congrega ali no Rio de Janeiro. E daí então várias outras pessoas também surgiram fazendo esse trabalho, até porque nós temos vários vídeos espalhados por aí por internet, né? Mas esse trabalho foi uma revelação de Deus. Eu não nasci no berço evangélico. Eu, antes de vir para o evangelho, eu fazia shows, viajava dançando, né, com bailes e gravando comercial. Tive empresário como Cidinho Cambalhota, fiz show com o Alberto Brizola antes dele se converter com Caravana Amor, e vários outros programas de televisão, Chacrinha, Barro de Alencar e outros mais, né? Então Jesus, ele estendeu as suas mãos, me resgatou do lamaçal do pecado, falou, hoje você vai dançar na minha presença. Eu sou pastor, meu irmão Jorge pastor, faz parte da Jocum Jovens com a missão, e a missão de Josué, missionário criado, mulher pregando a palavra, meu irmão Carlos pastor, do campo de Madureira, das Assembleias de Deus, enfim, a família que Deus tem feito ao mal. Então eu sonhei, eu estava vestido de mendigo do meu sonho, deitado na porta de uma igreja, e eu levantei pela madrugada e falei, sangue de Jesus tem poder, está repreendido da minha vida, espírito de miséria. E passaram-se os tempos, sonhei novamente, a segunda vez, vestido de menino, deitado na porta de uma igreja. Mais uma vez eu levantei pela madrugada e repreendi, falei, sangue de Jesus tem poder, saia espírito de miséria. Eu não recebo isso na minha vida. E sonhei a terceira vez, já na terceira vez eu já caí de joelho e falei, Senhor, fala comigo que o teu servo ouve. Senhor, qual é o mistério que o Senhor tem a me revelar? 2 dias após, eu ganhei de presente um livro com o título Em Meus Passos, o que faria Jesus. Quem já ouviu falar desse livro ou quem já leu esse livro? Lindo livro, se você não leu, leia, porque é muito bom, até porque a leitura é proveniente, é muito importante ler, é necessário ler, é um exercício para ler. E também tem um filme, agora também há um filme também com esse título, né? Em Meus Passos do que faria Jesus. E eu lendo esse livro, Jesus falou comigo porque conta a história de uma pessoa, um pastor, que se afastou do evangelho, se tornou-se um andarilho, um maltrapilho, e quando ele retorna à sua cidade de Natal, as pessoas desprezam a ele. Eu não vou contar o restante, que é para você comprar o livro, você colocar o filme, para você assistir, que é muito importante. E Deus falou comigo, é dessa forma que eu quero te usar, pregando a minha palavra. Então, ao longo desses anos, eu venho fazer esse trabalho. Quero parabenizar o pastor Caim, um lanche aqui, Janete. Cadê o Marco? Cadê o Marco? Marco, onde está a turma? O Marco hospedado lá na pousada do Marcos, né? A gente também, esposa do casal abençoado. Deus abençoe o Marcos, sua esposa. Ganhei um lanche, Marco. Está cheio de pão aqui. Tem um suco enorme. É Cristina, né? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Porque aquele que dá, recebe. Aquele que abençoa é a bênção. Você recebe a bênção? Amém? Então, está aqui. Tem alguns lugares que
ministério que o pastor tem, a forma em que eu fui recebido aqui, varão lá fora, só entra se soltar essa garrafinha, meu irmão. Com essa garrafinha que vai soltar também, queria me tomar minha garrafinha de qualquer jeito. Eu ainda solto, não. Você só vai entrar na igreja se liberar. Deixa essa garrafa, eu vou deixar, não, você vai tomar tudo. Então. Cadê o Márcio? Não. Júlio e o outro, cadê o outro? O outro aqui atrás. Está escondido, Márcio. Tá vermelhinho. Me dá essa garrafa aí. Mas por que eles pediram? Porque eles falaram, com cachaça não pode entrar aqui não. Pode entrar com cachaça, não está certo. A igreja está certo, não. Aí eu falei, não, deixa eu ver esse negócio aí. Aí abriu, né? Cheirou, falou, não, esse negócio é pode entrar. Então eu quero parabenizar o pastor pelo ministério que tem. Sabe o que eu estou dizendo isso? Tem lugares que eu vou, me xingam, tem crente que xinga palavrão. Graças a Deus, que aqui em Cabo Frio não tem crente que xinga palavrão. Os crentes aqui sobem a boca para dar glória. Cadê esse crente? Mas olha, não é porque eu tenho na igreja não, é quando você vem andando, dá uma topada na perna, ô glória! Esse é que dá glória, né? Tem que dar glória até quando dá topada na perna, amém? Então, tem alguns lugares que eu vou, eu apanho, eu sou chutado, tem pessoas até cuspir em cima de mim. Eu já passei por situações assim, já colocaram arma na minha cintura. Eu fui fazer numa cidade, nunca sinto, até por questão ética, eu nunca sinto o lugar, o nome da cidade. Eu fiz numa cidade e eu estava tentando entrar na igreja de qualquer jeito. A igreja era tão enorme que não tinha obreiros ou presbítero na entrada da igreja, tinha seguranças. E os seguranças não estavam permitindo com que eu entrasse, porque a igreja era enorme, um porte enorme a igreja, e os seguranças não permitiam com que eu entrasse. E quando chegou o assunto, a liderança da igreja, o pastor presidente, porque eu só faço esse trabalho com a autorização da liderança, com a liderança maior da igreja, que é o pastor, o anjo da igreja, ciente e liberando a fazer esse trabalho. Então o pastor presidente já sabia, mandou o auxiliar. Aí o auxiliar foi lá fora, falou, qual é esse cara aí? Aí falou, meu irmão, quem é você? Me perguntaram hoje, nessa noite, qual é o seu nome? Eu falei, está escrito, está escrito. Aí ele me perguntou, vem cá, tu é o quê, rapaz? Tu veio da onde? Eu falei, sou enviado do diabo, enviado de Satanás. Você é quê? Você é o quê? Eu sou um anjo das trevas. Aí eu falando para ele, ainda hoje Deus vai falar com você. Que negócio, quem é você para falar assim comigo? Mas nessa noite ele vai te surpreender. Me chamou no cantinho, levou pro cantinho, eu pensei que ele ia descer o couro em mim, mas ele meteu a mão numa pistola e botou na minha cintura. Passa o pano. Sai daqui agora, senão te mando a bala. Falei, não, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Você deveria me mostrar a arma que dá vida e não a arma que tira a vida. Cadê a tua arma que dá vida? Cadê? Levanta a tua aí. Aleluia. É essa arma que você tinha que me mostrar, rapaz. Mas ainda hoje Deus vai falar com você. Ele me deu um tapa na cara, as lágrimas começaram a descer. Eu falei, mas ainda hoje Deus vai falar com você. Pronto, aí já estava chegando o momento da mensagem. Eu tinha que entrar dentro da igreja. E o pastor, ciente disso, sabendo que os seguranças não estavam permitindo com que eu entrasse, aí mandou com que os seguranças da igreja entrassem, porque o pastor iria ministrar uma oração estratégica. Ele iria ministrar uma oração pelos seguranças, e o pastor citou, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Os seguranças entraram, logo ele entrou, já disparei correndo dentro da igreja, aí já me seguraram pelo pescoço. Aí eu disse, não, larga ele, traz ele para cá, deixa ele aqui perto, primeiro banco aqui, porque nós já vamos ministrar a palavra. E quando o pastor iniciou para falar, para pregar, eu já corri na direção dele, quero falar, já tomando o microfone. Aí já veio uma turma, aquela turma do fogo, da canela de fogo, né? Sai dele, demônio, solta esse microfone agora, diabo. Queima, tá amarrado! Solta, diabo, solta o microfone. Eu vai agarrado o microfone. Você não deixa aí. Aí eu comecei a citar o texto de fome, não me desse comer, tinha que ser de não me desse beber. Esse pastor que apontou para mim, estava assim, com aquela cara de delegado, olhando para mim assim, de frente para o público. Quando eu tirei toda a maquiagem, ele percebeu que eu não era mendigo, caiu tudo dentro da igreja, e o povo pensou que morreu. Eu falei, não gente, não morreu, esse morreu também, Jesus Cristo ressuscita. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Esse corpo aí, porque Deus vai tratar dele nessa noite. Pregando a mensagem, foi uma bênção. Depois eu terminei a mensagem, fui embora para casa, porque eu iria ficar nessa cidade. Fiquei nessa cidade 10 dias, porque foi feita uma agenda ali para que eu ficasse 10 dias. E 2 dias após, bateram no lugar onde eu estava hospedado, foram me buscar. Ô pastor Luiz, eu tenho que voltar lá na cidade X, porque aquele pastor lá, pastor Renato, o povo está pensando que ele ficou doido, porque muitas pessoas
já foram lá orar por ele, e ele está 2 dias assim: perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Não come, não bebe, não dorme, não toma banho, só está lá assim: perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Então a gente percebeu que o mistério está contigo. Eu falei: não, o mistério está comigo, não, o mistério está com Jesus. Mas fique tranquilo que com certeza eu vou chegar lá, mas você nem precisa orar. Quando eu cheguei na casa, o camarada estava de joelho, me recebeu de joelho, me agarrou, começou a chorar e começou a falar. Ele falou: foi chamado, me perdoe. Mas verdadeiramente naquela noite Deus te usou, e a partir dali eu estava fora, longe, distante do primeiro amor, e voltei. Deus realmente fez uma obra na minha vida. Eu quero lhe agradecer a isso. Eu simplesmente dei glória a Deus. Ele falou, aí pegou a pistola e falou: toma aqui, pastor, a partir de hoje eu não uso mais isso. Eu falei: opa, solta isso aí, porque eu não tenho autoridade para segurar uma arma, não sou policial, não trabalho com isso. Então entregue a sua arma, procure um oficial, procure uma delegacia, deixa lá. Na minha igreja é o que mais tem policial. Então entregue a quem de direito. Aí ele deu o testemunho e falou: olha, pastor, eu antes a nossa igreja era uma igreja pequena, era uma igreja pobre. Eu vinha para a igreja de jegue, eu vinha para a igreja a pé, eu vinha para a igreja de bicicleta. Hoje eu venho de carro importado. A minha garagem, no prédio onde eu moro, no condomínio onde eu moro, eu tenho vários carros importados. E dentro de um desses carros importados, alguns pastores, não posso citar o nome desses pastores, porque senão vocês vão ver qual é a cidade. Quem são os pastores? Ele citou: só eu e mais 2 pastores dessa cidade temos esse carro, porque ainda não tinha chegado no Brasil esse veículo. E então eu me tornei um empresário, um homem cheio das grana, mas eu me afastei do primeiro amor. E naquele dia Deus te usou para falar comigo, e não vai ser diferente hoje aqui, porque Deus tem uma palavra para você. Estava sentado na porta da igreja, aí o presbítero, estou lá com a minha garrafinha deitada, o presbítero parou do meu lado assim, falou: esse negócio aí, está frio, né? Aí eu sacudi a cabeça dizendo: estava. Aí voltou para dentro da igreja, aí voltou a segunda vez, parou do meu lado: esse negócio esquenta, né? Aí eu sacudi a cabeça dizendo sim, ele voltou, foi para dentro da igreja. Minutos após ele retorna novamente, ele agora para do meu lado, encosta assim: falou: meu irmão, tu está com frio, eu estou também, me dá um pouquinho desse negócio aqui. Aí pegou minha garrafinha. Sabia que Jesus tem poder, está amarrado, queima ele, Jesus está me dando água, então ele não queria beber água. Só que ele não sabia quem era, o que eu iria fazer. Tudo bem, depois que eu percebi que todos entraram dentro da igreja, eu fui tentar dentro da igreja, ele não deixava, me pegava pelo pescoço, me empurrava: sai daqui, diabo, aqui tu não entra, aqui tu não entra, aqui tu não entra. Até que eu consegui entrar, e vai chegando no momento da mensagem, eu pego o microfone e começo a citar no texto, e tiro a maquiagem, que ele olhou assim para mim, e percebeu que o mendigo não era mendigo, ele meteu a mão na cara assim. Eu imaginei ele pensando assim: estou ferrado, Jesus me destruiu. Preguei a mensagem com uma bênção. Depois que terminei de pregar a mensagem, as pessoas vieram para conversar comigo. Ele já tomou a frente, me agarrou e falou: meu pastor, me perdoe, me ajude em oração, porque olha a palavra dele: eu ainda bebo e ainda fumo ainda, e isso já faço há muitos anos, e fora outras coisas que eu não posso falar aqui na igreja. Sou o segundo do meu pastor. Quando o pastor sai, quem comanda a igreja sou eu, mas eu ainda estou nisso, então me ajude em oração. Falei: fica tranquilo, irmãos, eu vou ajudar você, vou orar por você, nós vamos entrar nesse processo de oração. Aí, deixa eu te fazer mais um pedido: não conte nada para o meu pastor, não conte nada para ninguém. Eu falei: não, está tranquilo, está entre eu e você e Jesus, mas deixa o senhor fazer só uma pergunta. Ele: qual, pastor? Deixa eu lhe perguntar. Repita comigo, igreja: libertação, só vem através. Aí a pessoa que está ao seu lado, diga assim: através da libertação, da confissão. Eu falei para ele: irmão, olha só, libertação só vem através da confissão. Você quer ser liberto? Então você vai confessar o teu pecado a Jesus, é segundo ao anjo da igreja, e a nós. Conversamos com o pastor, ele confessou tudo, falou a verdade, o pastor orou por ele, chorou junto com ele, e ali liberou uma palavra na vida dele. Foi bem claro: olha, você a partir de hoje está em doutrina, você só volta a ter qualquer atividade dentro da igreja segundo a ordem de Deus. Aquele presbítero que era presbítero lá atrás, hoje é o pastor para a glória de Deus. Amém? Eu vou para você mais uma canção. Diga para a pessoa que está ao lado de Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Você recebe essa coisa? Essa é uma das canções que está no nosso CD, amém? E eu creio que Deus vai fazer. Você recebe, amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Ele. Oh, aleluia, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que opera maravilhas, e a Tua palavra diz que operando o Senhor não há quem possa impedir, Deus, porque Tu és grande. Cante. Grande é o Senhor,
Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, oh, aleluia, alegria, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dos teus temos o seu nome e agradecer. O sobre nossas vidas, olhamos sem amor, pois só tu és o Deus, aleluia, sobre toda a terra e céu. João 4:23 diz a palavra que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Você que Deus, levante as suas mãos e adore. É o Senhor, vivo e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria. Alegria de toda a terra, Ele é grande, é o Senhor, em quem nós temos a vitória, 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 e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero ver você adorar ao Senhor. Adore, adore, adore. Pois o engrandecer e agradecer por sobre a confiamos em teu infinito amor. Pois só sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai Santo, Senhor. Pegue a sua Bíblia agora em livro de Jó 42. Ardeu no meu coração hoje de falar sobre essa palavra. Mas antes de eu entrar no texto, na mensagem, eu não poderia deixar de falar da mulher mais linda. Não vou dizer da mulher mais linda de Cabo Verde, porque ela não é de Cabo Verde. Mas a mulher mais linda da minha vida é a minha garota, a Janete. Vem de pé, vai. Ela fica bem menina. Aleluia.
Aleluia. Louva a Deus pela vida de Janete. Já me socorreu, esqueci o óculos lá. Ó, estou usando o óculos sozinho, mas não é meu, não. Não é dela. Pô, pastor de óculos rosinho, ó. Tá filmando, ó. Esse óculos não é minha valor, tá? Óculos rosinho, que negócio é esse? Pastor de óculos rosinho, meu Deus. Daí Jesus tem poder. Tive lá na reunião do Alaído, foi uma Laura, né? Nosso oficial ali, irmão Lidi, né? E ele não gravata, não queria. Falou. E aprendeu estratégia de guerra, né? Quando na época que serviu, né? Pastor, mas você falou aqui, me pegar pelo pescoço. Falou. Foi benção ali no sítio lá do senhor aí, o trabalho que nós fizemos lá, o papel do mendigo. Deus falou de forma profunda. Jó, capítulo 42. Toda vez que eu faço esse papel, o papel do mendigo, eu sempre prego no texto de Lucas, capítulo 10, que fala sobre o bom samaritano. Aí eu cito sobre o sacerdote, o levita, pregamos lá no sítio, né? Essa mensagem. Então, sempre que eu faço o papel do mendigo, eu prego sobre isso, falando sobre a passagem do bom samaritano, usando o tema sensibilidade, compaixão e amor, coisa essa que está faltando em muitas pessoas. Então, sempre que eu ministro, se eu faço o papel do mendigo, eu ministro sobre essa palavra, mas ardeu no meu coração hoje. Nós, assim que chegamos, eu já vi no carro pensando nessa palavra, e quando chegamos ali, estávamos começando eu, lá, sua esposa, minha varoa, e Deus colocou ardentemente esse propósito no meu coração, para que eu falasse a respeito desse texto, porque eu tenho uma mensagem profética para a sua vida, amém? João capítulo 42, eu quero aqui, nesse texto, os dois versículos, versículo 10 e o versículo de número 11. O texto é bem claro, capítulo 10, amém. Se sentiu, pode ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Diz o texto, versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Diga comigo, irmãos. Diga todas as suas irmãs. Diga todas as suas irmãs. E diga que todos quantos antes o conheceram. Diga assim comigo, voltar. Olha para a pessoa que está falando, diga assim, vamos voltar. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu chamar um tangedor aqui. Cadê o tecladista? Cadê o tecladista? O tecladista. Deixa Deus usar o tecladista da igreja. Vem cá. Deixa Deus. Amém. Já soltou. Então deixa. Já soltou. Amém. Irmãos, eu quero nessa noite trazer essa mensagem como tema: a sua sorte vai mudar. Então diga com convicção, porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Então diga isso para a pessoa que está. Diga para mais de duas pessoas. Diga aí. Para umas, pelo menos umas três pessoas. Diga assim: a sua sorte vai mudar. Diga aí, vai. A sua sorte vai mudar. Quem crê nessa palavra profética, diga aí. Diga mais uma. O texto está escrito aqui. Mais uma palavra para que você seja canal de Deus para a vida da pessoa que está do seu lado. Diga: Deus vai me dar o teu cativeiro. Diga isso. Deus vai me dar o seu cativeiro. Diga isso. Deus vai me dar o seu cativeiro.
financeira, seja ele quem for. Mas a pior coisa na vida de qualquer ser humano é você se sentir só. É você olhar para o lado e ver que não tem ninguém à sua volta, irmãos. Até porque ninguém se sente bem no meio de uma solidão. A solidão, ela traz peso, ela traz dor, ela traz tristeza. Então, irmãos, não é fácil. Ou seja, a pessoa se sentir abandonado, largado, esquecido, desprezado, humilhado, acusado, afrontado. Não é fácil. E o pior disso tudo é quando vem de pessoas que muitas das vezes bateram a mão no peito dizendo que eram seus amigos, suas amigas. Pessoas que muitas das vezes você ajudou. Você meteu a mão e dividiu do pouco que você tinha, por amor, por amizade, por sinceridade, e não querer ver mal essa pessoa. Não é fácil, irmão. Você vê pessoas que muitas das vezes falou para você que te amava e agora virando as costas. Agora a moda é, né? Faz o coraçãozinho assim, né? Ó. Tá, meu irmãozão, tá aqui, rapaz. Pode contar comigo para a hora que for, a hora que tu precisar. Mas o mais interessante é que só fala isso quando você não está precisando de nada, irmão. Não, pode contar comigo. A hora que você precisar, ó, tô aqui. Aí vem a hora, chega a hora de você precisar, e mesmo vira a cara, e mesmo te abandona. Ou até mesmo finge que não lhe conhece. A pior coisa, é triste, é doloroso, você chegar perto de uma pessoa e essa pessoa fingir que não te conhece. Essa pessoa fingir que nem está te vendo. Aí eu volto a repetir, muitas das vezes, pessoa essa que você acolheu, que você abraçou e que você disse, me casa, sucata. Ou seja, fica à vontade. A casa é sua. E agora mesmo não deixa você nem entrar. Bate a porta da sua cara, fecha a porta da sua cara e não permite com que você entre. Porque das vezes você, no seu momento bom, convidado, estavam lá presente. Agora você não é mais convidado para estar nas suas reuniões festivas. Então não é fácil, irmãos, nós nos depararmos com situações assim. Talvez hajam algumas pessoas que estejam passando por situações ou parecidas, ou mais ou menos. Mas o texto aqui é bem claro, diz a palavra, no versículo 11: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. Diga comigo mais uma vez, voltaram. Essa introdução, irmãos, é para lhe mostrar o que Jó vem dizendo lá no capítulo 19. Olha o que Jó declara no capítulo 19, para que você entenda o porquê dessa introdução que eu falei em pouco tempo. Ele declara lá, capítulo 19, versículo 13, Jó vai dizer, pôs-se longe de mim a meus irmãos. Ele está dizendo aqui o que? Meus irmãos se afastaram, meus irmãos me deixaram, meus irmãos me abandonaram, meus irmãos agora se esqueceram de mim. E eu percebo aqui, nesse texto, quando ele está declarando meus irmãos, eu não estou só simplesmente querendo dizer seus irmãos carnais, eu estou falando dos espirituais, que viraram as costas para ele. E ele vai dizer, ele continua dizendo no versículo 13, além de seus irmãos, ele diz aqui, e os que me conhecem, devera me estranhar. Ou seja, o que eles querem dizer? O que já está querendo dizer? Agora os mesmos estão virando a cara para mim. Os mesmos, quando eu venho na rua, venho na mesma calçada, na mesma direção, tomam um rumo diferente só para não passar perto de mim. É isso que eu entendo que Jó ele quer dizer. Que aqueles que diziam ser seus amigos, seus irmãos, pode contar comigo na hora que for. Agora o texto aqui é bem claro. Ele está dizendo, os que me conhecem devera me estranharam. E ele vai dizer agora por lado da sua família,
meus parentes me deixaram. Sabe aquela hora, irmãos, que você pensa assim, tudo bem, até conhecidos, amigos, mas a minha família vai me ajudar. A minha família não vai deixar eu passar por isso. A minha família vai me estender as mãos. Mas eu já passei por situações na minha vida, há uns anos atrás, quando meu pai se afastou, meu pai foi para a glória, meu pai é falecido. E eu tive um tempo em que eu e meus irmãos, juntamente com minha mãe, precisamos de morar na casa dos nossos familiares. Havia época, irmãos, que nós éramos os últimos a comer. Nós comíamos a sobra, porque restava. E meus primos mais achegados, tinha hora que eles jogavam terra dentro do prato. Ou você comia com terra, ou não comia nada. Aí tirávamos as terras para comer alguma coisa. Hoje, graças a Deus, a nossa família toda ela serve ao Senhor. Amém? Eu não tinha entendimento, não conhecia, até porque eram espíritos, mas hoje servem ao Senhor. Mas eu passei por um momento difícil na minha vida, irmãos. Chegou momentos dolorosos na minha vida que eu pensei que alguém iria me ajudar, mas eu olhei a minha volta e não tinha ninguém. Mas eu destaco aqui uma coisa muito importante. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não está só. Sabe por que eu digo isso, irmãos? O Senhor diz, ainda que todos te abandonem, diz o Senhor, eu jamais te abandonarei. Então nunca diga que você está só. Não se sinta só, porque o Senhor está contigo. Quem tem essa certeza que o Senhor está contigo? Glorifique o nome do Senhor. Mas vamos me dizer aqui, ele é bem claro, ele é explícito na sua palavra. Ele diz, os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E lá no versículo 19, ele vai dizer, todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. A pior coisa, irmãos, você vê pessoas que muitas das vezes disse que te amava, você era a melhor coisa do mundo, e de repente ouvir desses mesmos lábios palavras de desprezo, palavras que machucam, palavra que queda. Mas Deus vai mudar essa história. Deus vai virar a Deus vai mudar a sua sorte. Essa é a mensagem dessa noite para mim e para você. Se você recebe, levante as suas mãos e exalte o Senhor. O melhor ainda é estar por mim, quem crê nisso. Mas nem sempre foi assim, irmãos. A Bíblia, ela declara lá no capítulo 1 que Jó, ele era o homem mais bem sucedido da cidade de Uz. É assim que Deus vai te fazer. É assim que Deus vai te fazer. Bem sucedido no teu relacionamento, bem sucedido na área financeira, bem sucedido na área empresarial, bem sucedido no meio da sua família, bem sucedido significa o quê? Uma pessoa de sucesso, para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus vai te exaltar. Alguns princípios e muito lindos, importantes que eu aprendo com esse homem, e eu quero destacar aqui, não quero tomar muito tempo, até porque até meia-noite ainda é dia, né, mano? Eu sou o que mora mais longe, eu vim lá de Anchieta, né? Conseguimos encontrar aqui alguém de Anchieta, né, Janeco? A esposa do Marco também, né? Nasceu em Anchieta mesmo, ou lá os parentes moram lá, né? Então nós somos os que mais moramos longe. Eu quero destacar aqui algumas coisas muito importantes da vida desse homem. A Bíblia começa dizendo a respeito dele que ele era íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desviava da aparência do mal. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Seja assim e Deus vai te prosperar sempre. Seja assim e Deus vai te abençoar sempre. Seja assim e Deus vai te honrar sempre. Aqui eu aprendo um dos princípios do porquê da prosperidade deste homem. Porque era sincero, era íntegro, era reto, era temente a Deus.
fazia quando acordava de madrugada? Quantos tem aqui já pela madrugada dormindo e de repente, do nada, assim como se o sono despertasse no meio da madrugada? Quantos aqui já passou por situações assim? É verdade, irmãos. Nós estamos aqui naquele sono gostoso, você está dormindo e de repente, no meio da madrugada, desperta e o sono vai embora e você não consegue mais dormir. Rola para lá, rola para cá e o sono não vem. Tem gente que faz o seguinte: ah, já estou sem sono mesmo, o sono vai embora, eu não estou conseguindo dormir. Aí vai lá para a cozinha, abre a geladeira e dá para comer. Crente, você acha que Deus te desperta pela madrugada para ir para a cozinha comer? Não é para isso não, crente. Diga aí para a pessoa que está falando: não é para comer não, não é para comer que Deus te desperta pela madrugada não. Tem aquele crente que aproveita: hoje é bico, hoje é tio, hoje é claro, hoje é oi, cheio de promoções. Aí ele pensa assim: ah, eu estou cheio de créditos, já que eu não estou conseguindo dormir mesmo, aí eu vou telefonar para fulano, para fulano. Aí pega o telefone: e aí, fulano, está acordado, né? Aí começa blá 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 blá. Você acha que Deus se desperta pela madrugada para pegar o celular, o seu telefone, para ligar para outro e ficar de blá blá blá? Não é para isso não que Deus tem te despertado pela madrugada. Tem aquele que desperta pela madrugada e acorda, o sono foi embora, não está conseguindo dormir. Ah, já que eu estou sem sono mesmo, eu vou lá para o meu computador. Aí liga o computador, vai lá para o MSN. Você acha que Deus tem te despertado pela madrugada para ir para o computador, crente? Faça a segunda dica para a pessoa que está falando: não é para isso. Não é para isso que Deus tem te despertado pela madrugada. Sabe o que eu entendo aqui? O dia a dia, o nosso dia a dia, ele é tão horrível, tantas coisas para fazer, principalmente as donas de casa, lava, passa, cozinha, tem que arrumar tudo, deixar tudo ajeitadinho. E quando a gente vai ver, quando mais se percebe agora, nesse horário aí, quando você percebe a hora já morre, e você ainda diz assim: poxa, não fiz quase nada. Aí, em meio a esse tempo, não há condição de encontrar entre a academia, entre a novela e outras coisas mais, não há como encontrar no tempo para dobrar o joelho para orar. Aí Deus vai e desperta pela madrugada. Sabe o que? É para você dobrar os seus joelhos e orar, crente. Diga isso: você vai para orar, diga isso. É para orar que Deus tem te despertado pela madrugada. É para orar que Deus tem te sacudido para levantar. É para orar, crente. A Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada para orar pelos seus filhos. O que é que eu entendo aqui? Jó acordava pela madrugada para orar pela sua família. Ora que melhora, repita comigo: ora que melhora, ora que melhora. O segredo da vitória do crente está na oração. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que estarmos preparados para o dia mau. Que isso, pastor? Para o dia mau. A Bíblia diz que no mundo tereis, mas tem. Sabe o que a palavra quer dizer? Enquanto você estiver aqui, você vai passar por luta. Enquanto você estiver aqui, você vai passar por alguns ventos. Enquanto você estiver aqui, você vai passar por algumas situações difíceis. Mas aprenda uma coisa: nem toda luta, nem toda prova, nem todo deserto é diabo. Deuteronômio capítulo 28, capítulo 8, perdão. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz a palavra, o Senhor dizendo: os provei, os humilhei. O Senhor falando, para saber o que estava no nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E segundo ponto: se guardarias ou não os meus mandamentos. O que é que eu entendo aqui? Vou soprar um ventinho. Quero ver se esse crente é crente mesmo. Agora eu quero ver o que está no coração dele. Se sou eu ou seu namorado. Se sou eu ou é o emprego. Se sou eu ou é o carro. Se sou eu ou qualquer outra coisa, irmão. Porque o crente que está cheio na unção de Deus no seu coração, o crente que tem Deus em primeiro lugar no seu coração, esse crente pode passar pelo que for, mas ele passa pela prova dando glória a Deus. Tem esse tipo de crente aqui? Tem esse tipo de crente aqui? Que pega a prova e gosta de dar glória a Deus. É por isso que algumas pessoas me chamam de doido. Que no meio da prova, no meio da luta, você está lá dando glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu dou glória a Deus, aleluia? Porque eu creio no meu Redentor e está vivo. E ele está aqui nesse lugar nessa noite. Só que levanta suas mãos e pelo menos um instante. Adore o Rei dos Reis. Adore o Rei dos Reis. Adore o Rei dos Reis.
A Bíblia fala que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, diversos empregados que trabalhavam para ele, além de uma família linda, filhos e filhas que davam festas todos os dias. E para dar festa todos os dias tinha que ter condição financeira. É o que nós temos. Mas de repente esse homem começa a vivenciar o pior momento na sua vida. Talvez haja pessoas que estejam passando por um momento difícil, mas a mensagem nessa noite é: Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Diga isso para a pessoa que está chamando, sacuda, diga: crente, Deus vai mudar a sua sorte. E essa data começa a partir de hoje. Aos solteiros e solteiras, Deus vai mudar a sua sorte. Aos desempregados, Deus vai mudar a sua sorte. Você recebe essa palavra? Deus vai mudar a sua sorte. Aos caluniados, Deus vai mudar a sua sorte. Aos humilhados e desprezados, Deus vai mudar a sua sorte. Aos enfermos, Deus vai mudar a sua sorte. Isso significa que ele vai virar cativeiro. Jó passa a vivenciar o pior momento da vida dele. Quando ele percebe, é como se as coisas se ruíram na sua direção, como se fugiram de entre os seus dedos. Ele percebe que tudo aquilo que ele construía, que ele conquistava, que ele fizera, ele percebe tudo agora isso indo. A palavra fala que ali estava Jó, e de repente se apresenta um a ele e fala: olha Jó, sabe, as suas ovelhas morreram todas elas, só eu escapei. E de repente vem mais outro: olha Jó, sabe, os seus camelos, todos eles morreram, só eu escapei. Olha, enquanto Jó nem respirava direito, veio o terceiro e falou: olha Jó, sabe, suas jumentas, suas juntas de boi, morreram todas elas, só eu escapei. E de repente vem o quarto: olha Jó, a sua propriedade caiu sobre os seus filhos, e todos os seus filhos morreram, só eu escapei. Jó percebe com que uma desgraça está acontecendo sobre a sua vida. Sabe aquele momento que parece que o céu está se desmoronando sobre a tua cabeça? Quanto pelo menos uma vez já disse isso? Poxa, parece que o céu está caindo sobre a minha cabeça, meu Deus. Quem já falou isso? Aquela hora que você... Jesus, parece que já vem aquele até falar assim: poxa, parece que eu joguei pedra na cruz. Só prova, só prova, só prova, só prova, só prova. Mas você vai cantar no hino da vitória toda a agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A sua vitória vai chegar, porque a mensagem é: Deus vai mudar a sua sorte. Jó percebe que as coisas começam a perigar. E daí, irmãos, você quer saber quem são seus amigos de verdade? É quando você está com o bolso cheio de dinheiro, irmão. É quando você tem tudo na tua casa, quem fecha tudo, não. É quando você está passando o pior momento da sua vida. E é aí que se apresenta o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não vira as costas, pelo contrário, ele abraça. E o verdadeiro amigo está aqui nessa noite. Quem é ele? Quem é ele? Jó começa a vivenciar aqueles que cantavam: Jó é um bom camarada, nos dias de festa, né? Agora Jó começa a perceber todos se afastaram, seus irmãos, suas irmãs, e todos quantos tantos o conheceram. E como se isso não se bastasse, diz o texto que agora ele se acometeu de uma lepra. Meu Deus, só prova, só luto. Ele se acometeu de uma lepra a ponto de ter que se rapar com um pedaço de carro, e nem mais dentro da sua casa ele podia ficar mais. Tinha que ir para fora. E agora Jó está sentado num canto, esquecido, desprezado, e se apresenta a ele, aqueles que diziam ser seus amigos. Se apresenta a ele aqueles que diziam que o amavam. Eu fico imaginando Jó sentado, eu quero aqui conjecturar, Jó sentado, rapando a sua lepra, e de repente aqueles que diziam ser seus irmãos se aproximando dele. Eu fico imaginando na mente de Jó: vieram para me ajudar, vieram para me dar uma força, vieram para me consolar. Porque tem horas, irmãos, que apenas uma palavra só basta. Diga isso para a pessoa que está chorando: o Senhor na cidade do Pai. Na hora que apenas uma palavra só basta.
não é acusações. Ah, você está assim porque você está pecando. Você está vivendo isso porque você merece. Você está vivendo isso porque você plantou, agora está na hora de colher. Não. Uma palavra só, ou às vezes nem uma palavra, apenas um abraço. Ou você emprestar o teu ombro para que a pessoa chore. E quando eles se apresentam a Jó, eles não se apresentaram para emprestar o seu ombro para Jó chorar. Quando eles se apresentam a Jó, eles não se apresentam a Jó para estender as mãos e dizer: Jó, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Porque a Bíblia nos ensina que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É isso que a Bíblia nos ensina. Estender as mãos àquele que está caído. Porque eu sou um canal de bênção. Diga isso para a pessoa que está falando: você é um canal de bênção. E quando eles se apresentam a Jó, a princípio diz o texto que eles não reconheceram a Jó, porque o seu rosto estava desfigurado, ou seja, todo tomado pela lepra. E a palavra fala que ele dava gritos, urrava de dor. Seus amigos não o reconheceram e se apresenta a ele para o acusá-lo, tentar encontrar alguma coisa para justificar aquela situação de Jó, ou seja, tentando encontrar culpa, tentando encontrar falha, tentando encontrar pecado para acusar Jó. Não era disso que Jó precisava. Então ele vivencia o pior momento da sua vida, e por isso que ele declara no capítulo 19: meus irmãos me deixaram, meus conhecidos se esqueceram de mim, até os que eu amava. Mas a sua história vai mudar, e começa a mudar na vida de Jó, quando ele faz a seguinte declaração, capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer: meu Redentor vive e por fim se levantará. Diga isso para a pessoa que está falando: teu Redentor está vivo. Diga isso: teu Redentor está vivo. Diga isso: teu Redentor está vivo. O teu Redentor, quem tem essa certeza? Levanta esta voz e diga essa atitude: o teu Redentor está vivo. A palavra Redentor, capítulo 19, versículo 25, a palavra Redentor, ela tem alguns significados. No dicionário, a palavra Redentor, ela primeiro significa redimir, justificador. Aquele que justifica, justificar é defender. Então quando Jó está dizendo meu Redentor, Jó está dizendo assim: Deus vai me defender dessa. Aleluia. Deus vai me justificar dessa. Tem uma cantora que canta aí, né? Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Você tem um grande advogado. Esse não é comprado, esse não é corrompido, não. O meu Jesus é o melhor advogado. Pega a sua causa na mão dele e espera, porque no tempo certo ele vai resolver. E a mensagem dessa noite é: Deus vai mudar a sua história, Deus vai virar o teu cativeiro, ele vai mudar a sua história. Então Jó, quando ele declara meu Redentor, ele está dizendo: Deus vai me justificar. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque aqueles que diziam ser seus amigos, agora estavam acusando a ele, agora estavam apontando o dedo para ele, agora estavam humilhando a ele, agora estavam desprezando a ele. Não é fácil. Você vê pessoas que muitas vezes você comprou a briga delas, e agora os mesmos, me desculpe a expressão, pegam pau e pedras para jogar em cima de você. Aqueles que diziam que estavam contigo nesse barco irás, né? Agora, se puder, faz um furo embaixo do barco para que você se afunde. Mas eles não vão ver isso. Eles vão ver a glória de Deus acontecendo na sua vida. Isso é a pessoa, não é a tua derrota, não é a sua queda, não é a sua falência, não é o seu fracasso. Eles vão verem a glória de Deus na sua vida. Diga isso para o crente que está ao seu lado. Eles vão verem a glória de Deus na sua vida. Eles vão verem a glória de Deus na sua vida. Só quem quer isso, levanta essas mãos e fica salvo no nome do Senhor. Porque Ele dá esperança. Lamentações diz: põe seu rosto em roupa, que aí lá, talvez não de esperança que há, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Redentor. A palavra Redentor também, ela tem um significado. Redentor é aquele, ou seja, resgatador. Resgatador significa o quê? Aquele que resgata, aquele que vem para resgatar. E a palavra resgatar significa o quê? Tirar. Então quando Jó está dizendo meu Redentor, sabe o que Jó está querendo dizer?
Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai me tirar dessa situação. Diga isso. Deus vai me tirar. Seja profeta, seja profetiza agora. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar dessa situação. Tem gente que é atrevido e ainda diz assim: eu quero ver você sair dessa. Ah, vai ver, eu sair. Eu creio. Eu me ensino que tudo é possível ao algumas pessoas não acreditam, mas eu acredito. Esperei alguns anos. Aí Deus trouxe essa criança aqui, ó. Molinha, ó, azul. Esperei. Ele não me engana que eu chorei. Falei, oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. Enquanto você vai cortando os laços, porque aparece laço também. Tem que estar, né? Fica ligado. Vigia, terra. Mas quando Deus manda bênção, Ele manda perfeita. Ele manda bênção, Ele manda perfeita, Ele manda completa. Porque durante esses anos eu andava a pé, pastor, pisando barro. Quando eu ia a pé para a igreja, eu ia de bicicleta. Né? Teve vezes que eu andei levas e levas a chegar na igreja. Agora não, agora eu quero o esporte. Meu Deus, é o seu Deus, amém? Eu posso fazer na sua. Recebe essa palavra, amém? Eu estou aqui hoje como profeta para profetizar na tua vida. Então, quando o Senhor diz meu Redentor, Ele está dizendo: Deus vai me tirar dessa. Aí eu me pergunto, vamos lá recapitular, para encerrar, porque eu estou caminhando para o final. Qual é a situação de Jó? Qual é? Perdeu tudo. Suas ovelhas, seus carneiros, seus bois, seus jumentos, morreram todos. Seus empregados, seus filhos, morreram. Sua esposa chega para ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morra logo uma vez. Por quê? Porque ele se acometeu de malé, estava leproso, perdeu até a saúde. E você olha o estado desse homem ao ponto que ele chegou. Eu não sei qual é o teu estado. Eu não sei em que quadro você se encontra. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está no meio das pessoas, a gente está sorrindo, a gente está se alegrando. Até dentro da igreja está dando glória, Deus está dando aleluia. Mas quando chega em casa, só Jesus sabe. Mas Deus vai te tirar deste canto. Aleluia! Deus vai te tirar deste canto e vai te colocar no centro. Porque sabe o que eu quero dizer com isso? É porque aí quando chega, vai lá no cantinho, meu irmão, Deus. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria do abraço. As suas lágrimas estão sendo colhidas pelo anjo, colocadas no óleo. Vai chegar a tua vez de cantar o hino da vitória. O Ed está, filho, perdeu tudo, além de doente, falido, quebrado. Seus amigos longe, seus irmãos longe, seus familiares longe. Até os que ele amava, agora desprezavam a ele. Tudo que estão fazendo e que fizeram com você, Deus viu tudo. Glória a Deus. Sabe de tudo. E Ele vai mudar isso. Você acha que vai ficar assim? Ai não. Ai daquele que te desprezou. Aleluia. Ai daquele que te humilhou. Ai daquele que agora está rindo. Eu quero ver agora eles vão ver a glória de Deus na sua vida. A história de Jó começa a mudar quando ele diz: o meu Redentor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Ele para de olhar para as lutas, ele para de olhar para as circunstâncias, ele para de olhar para as dores, ele para de olhar para as tristezas e começa a olhar para o alto. Olhe para o alto, crente. Olha para o alto, diga isso, Senhor. Olhe para o alto, olhe para o alto, olhe para o alto. Porque quando nós olhamos para essas coisas, aí vem a síndrome de Gabriel: eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Está repreendido isso. Ó céu, ó vida, ó azar. Não. Eu olho para as circunstâncias e eu me entristeço. Quando eu olho para as humilhações, porque somos carne, irmãos. Quando eu olho para as humilhações, se dói, se machuca, não é fácil ser humilhado, irmão. Eu já comi tapa na cara, já fui humilhado, muito,
Mas a glória do Senhor da graça. Você está entendendo? Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Não tem esboço nenhum não, que eu estou falando está vindo do alto para abençoar a minha vida e a tua vida, crente. Deus está aqui nessa noite me usando como canal para falar com você. Você recebe essa palavra, levanta as suas mãos e pegue essa Como é fácil sentar, apoio na sua terra, cheio de dor, desprezado, esquecido, falido. Deus começa a lembrar a história dele quando ele se volta para Deus. Quando ele declara meu Redentor, ele está se voltando para Deus. Ele está se voltando para o Senhor. E quando ele começa esse processo na sua vida, aí o agir de Deus é lindo, conforme diz a letra do louvor. Deus começa a agir ao favor dele. Deus está começando a agir ao meu favor. Diga isso. Deus está. Aí vamos lá para o 42 para nós encerrarmos aqui, porque eu quero voltar novamente a essa igreja, porque essa igreja é uma bênção. E desde já eu quero agradecer ao pastor por esse convite. E no texto aqui, capítulo 42, para nós encerrarmos. Olha o que a leitura vai nos dizer. No versículo 11: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dados o conheceram. Sabe onde começa o processo? É lá no versículo 8, 42, versículo 8. Diz aqui a palavra do Senhor: tomai, pois, agora é Deus. Agora é Deus entrando na cena. Agora é Deus comprando, desculpa a expressão, comprando a tua briga. Agora é Deus te colocando na frente e assim, olha, agora é comigo. Tu tem um pai, crente. Tu tem um pai. Tu tem um Deus. Tu tem um Senhor que diz em Salmo 23, que foi a leitura, que é o teu pastor e que nada te faltará. Bota a mão assim como a tua e diga: esse é o meu Deus. Toma pela mão, como diz em Isaías, e te diz assim: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Começa o processo de Deus em agir ao favor dos seus. E ele vai dizer aqui, versículo 8: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês vão voltar, vai procurar o meu servo. Vocês vão voltar, viraram as costas para ele, desprezaram a ele, abandonaram a ele, humilharam a ele, julgaram a ele, criticaram a ele, falaram que não era para falar. Agora vocês vão lá. E quando Deus fala aqui, levar até a ele carneiro e bezerro, sabe o que Deus está querendo dizer? O Deus está falando: vocês não vão lá de mão vazia não. Você acha que vão te procurar de mãos vazias? Não vai não. Você não entende? Se tivesse que discutir. Aleluia! Vão voltar, crente. Vão vir até você, crente. Vão te procurar. Sabe por quê? Porque Deus, ele está entrando no negócio. E o texto continua dizendo, aqui diz: ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de vós, de mim, perdão, o que era reto como o meu servo Jó. Sabe o que Deus está falando? Olha, vocês vão lá, meu servo, para receber a oração dele. Sabe para quê? Sabe por quê? Para que eu não vos trate. Eu fui buscar no original a palavra para que eu não vos trate. No original significa para que eu não vos aperte. Para que
que eu não vos amais. Está entendendo? Vocês vão lá. Porque se não for, eu vou amassar um a um. Se não for lá, eu vou apertar um a um. Sabe o que Deus está falando? Ou vai por mim, ou vai por lá. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Porque vai ter aqui. O que disseram, o que vocês falaram, não foi de mim. E vocês vão lá. Sabe por que Deus está falando isso? Agora está começando o processo de exaltação na vida de Jó. E mesmo Deus que exaltou a Jó, vai te exaltar também. Vai te exaltar também. Olha lá, Jó. É esse o procedimento do crente que quer ter a sorte em dar. Essa a atitude, posição do crente que quer que Deus vire o seu cativeiro. Essa é a posição do crente que quer que Deus mude a sua história. Pai do Senhor, ele assim, de joelho, e através da oração, não é fazendo birra, não é fazendo birra. Deus, se tu não me tem que te falar assim, ó, Deus, se tu não me dá, eu saio da igreja. Ué? É assim. É, sai. É através da tua oração que Deus abre os céus. É da tua oração que Deus move ao teu favor. Está lá Jó orando, prestou esse irmão. E de repente Jó, ele começa a escutar um certo barulho na sua porta. Eu quero aqui conjecturar, Jó de joelhos orando, e de repente ele começa a escutar: ó, seu Jó, atende aí, Jó. Algumas pessoas, por favor, faça aí. Atende aí, Jó, vai, algumas pessoas. Você vai na porta de alguém, né? Assim, né? Bora aí, até a pessoa atendeu. Isso é claro quando você tem intimidade com a pessoa. E Jó que estava de joelho orando, vamos lá que Jó, um crente de canela de fogo, levanta: meu Deus, Senhor, tu realmente atende a oração dos seus. Mas a oração de Jó não era a oração de alguns crentes que eu conheço lá tem o Chieta, né, lá a área onde eu moro. Tem alguns crentes que olham assim: Jesus mata ele, Jesus mata ela, Jesus tira ela dele, Jesus tira ele dela. Jesus não atende essas orações, irmão. A Bíblia diz que arma forjada nenhuma contra mim há de prevalecer. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu rezar do jeito que eu vou, porque a arma nenhuma forjada contra mim há de prevalecer. Diga assim: porque maior que está em mim. Então eu quero acreditar que a oração de Jó era: Senhor, me humilhar, Senhor, me desprezar, Senhor, virar as costas para mim. Mas Deus, perdoa-os, porque não sabem o que dizer. Deus, eu creio que tu vai mudar a minha sorte. E quando o Senhor voltar a me abençoar de novo, Senhor, como eu sou um canal de bênção, eu vou continuar abençoando assim, Deus. E Deus ouviu a sua oração. Fique de pé, deixa eu te ver. Chegaram ao portão de Jó. Jó, vem cá, Jó. Chega aqui, Jó. Jó, eu tenho algumas coisas para entregar em suas mãos. Os primeiros dizem aqui: no meio daquela multidão estavam seus irmãos, suas irmãs e todos quantos antes ele conhecera, conforme o texto diz. E alguns, ao se aproximar de Jó, colocaram em suas mãos. Aqui na minha versão diz: cada um deu-lhes uma peça de dinheiro. Sabe o que eu aprendo aqui? O seguinte: olha, Jó, abre a sua mão agora, crente, vai. Olha, Jó, Deus mandou entregar na tua mão. Vou trazer dinheiro na tua mão. Recebe aí, crente. Te pediu emprestado, não te devolveu. Vamos te trazer de volta. Aquilo que prometeu a você, queria te dar essa quantia, não te deu. Vai vir até você e colocar nas tuas mãos. Aquilo que te roubaram, ou que tiraram indevidamente, vão ter que trazer de volta. Dá glória a Deus aí. Chegaram até a Jó com dinheiro nas mãos. Segundo ponto, diz o texto, aqui eu fecho.
trouxeram a ele pendente de ouro. Em outras versões diz, anel de ouro. Sabe o que simboliza o anel, ou representa o anel? Primeiro, honra. Diga comigo, honra. A pessoa que essa hora, vamos voltar para te honrar. Quem te humilhou vai ter que vir te honrar. Quem te julgou vai ter que vir para te honrar. Quem te desprezou vai ter que vir para te honrar. Porque senão Deus vai tratar dela. Deus vai tratar dela. Entendeu isso? O anel significa honra. Então vieram para honrar o Jó. Segundo ponto, o anel, além de honra, ele também significa ou simboliza reconhecimento. Vamos reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Vamos reconhecer que você está certo e que ele ou ela estava errado. Entendeu isso? Reconhecimento. Vamos reconhecer. E depois disso, irmão, diz o texto que aquele que tinha 7.000 ovelhas e que morreram todas, diz a palavra que Deus deu a ele 14.000. Aquele que tinha 3.000 camelos, morreram todos os 3.000, diz o Senhor. Após isso, Deus deu a ele 6.000 camelos. Aquele que tinha 500 juntas de boi, 500 jumentas, diz o texto no capítulo 1, que morreram todos, diz a palavra no capítulo 42, Deus deu a ele 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Diga comigo, restituição. Aonde está o segredo aí? Versículo 10. Jó orava. Fecha os olhos. A oração do crente pode muito ser efeito. A oração do crente é a chave, uma delas, da sua vitória. Eu quero ministrar uma oração pela tua vida que está passando por uma luta muito difícil. Ah, pastor, essa mensagem aí é como se contou a minha história, pastor. É o que eu estou vivenciando agora, é o que eu estou vivendo. Praticamente quase tudo isso aí que o Senhor falou. E quando eu quero dizer, o Senhor não é o Senhor pastor, não é o Senhor dos senhores. Eu não sou nada sem Ele, eu não posso nada sem a presença do Espírito Santo. Se você está vivenciando algo assim ou parecido, sai do seu lugar agora, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu preciso, pastor, que Deus mude a minha história. Eu preciso, pastor, que Deus mude meu cativeiro. Eu preciso, pastor, que Deus mude as minhas sortes. Pastor, devido a isso, as pessoas estão me desprezando. Devido a isso, as pessoas estão me humilhando. Eu já até presenciei pessoas rindo na minha cara, pastor, me afrontam. Mas essa história vai mudar. Amém. Mesmo Deus que agiu na vida de Jó, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está aqui hoje nessa noite. E a sua palavra diz que os que vêm até a mim, de maneira alguma, eu os dispenso os vazios. Eu quero olhar também por aquele que de repente esteja aqui nessa noite, mas na verdade, já ministrei uma palavra dentro da igreja, mas distante de Deus, com o tempo. Dentro da igreja, mas distante de Deus. Peguei sobre isso. Eu lembro que nessa noite, quando eu ministrei essa palavra, quantas pessoas vieram? Talvez você esteja assim, se guarde isso. Mas hoje, pastor, eu quero renovar a minha aliança, eu quero renovar meu voto com Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar como antes. Se é você, eu te conhecer, com as suas mãos, eu quero fazer uma oração específica por você nesse sentido. Sou eu, pastor, eu quero renovar a minha aliança com Jesus. Eu preciso disso. Eu preciso renovar meu voto com Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não resista, não resista. Porque pode ser essa a única oportunidade, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vem. Não resista. Se Deus está falando com você nessa noite, eu quero renovar a minha aliança, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu preciso tomar um banho de renovo nessa noite. Se você é essa pessoa que precisa ter a sua história renovada, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Ou de repente você é uma pessoa frequentadora, vem à igreja sempre, mas ainda não tomou aquela decisão convicta. Sim, eu quero Jesus, eu falei no início, que eu não nasci no berço cristão, não. Eu vim de uma vida de pecado, de orgias, de noitadas.
Mas quando eu estendi as minhas mãos e disse assim, dizer como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu perguntei, Senhor, que me ensina? Você é essa pessoa, levanta as suas mãos, eu quero olhar para a tua vida também. Vem, olha aqui, pessoas que levantam as mãos. Tem mais alguém? Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus comigo. Vem cá à frente, vem cá você, vem cá. Aleluia, glória a Deus. Que a palavra não volta vazia. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Se tem, levanta os mãos. Não importa a sua idade. Se alguém, faça isso. Não diga, pastor, o pastor está achando chato, o pastor está sendo insistente. Um apelo, não. Sou testemunho. Quando eu entrei dentro da igreja, o pastor fez um apelo. Falou, quem quer aceitar Jesus agora, fique de pé. Eu fui tentar de ficar de pé, não consegui. A minha mão ficou agarrada no banco. Levanta a sua mão, não tinha como levantar a mão, que minha mão ficou agarrada no banco. Aí o pastor falou a terceira vez, já que você consegue ficar de pé, já que você não consegue levantar a mão, vamos sentar mesmo, diga, eu quero. Eu fui tentar abrir a boca para dizer, eu quero, eu não saía agora. Parecia que eu estava me enforcando ali. Eu não conseguia falar. E o pastor, então acorda bem, já que você não consegue ficar de pé, já que você não consegue levantar as mãos, já que você não consegue falar, então no seu pensamento diga, eu quero. Naquele instante eu pensei, eu quero, Jesus. Soltei e fui correr na frente. Um quarto apelo. O pastor não sabia, mas Jesus queria salvar uma vida importante.